Fala aí, trader, aqui é Márcio, MB Trader, mais um vídeo aqui no canal, agora um vídeo sobre tendência. O que eu posso fazer para identificar uma tendência? O que eu tenho que fazer quando eu abro o gráfico? Eu ainda não sei operar, eu não consigo ainda identificar as movimentações. O que eu faço? Simplesmente isso daqui, ó. Você abre o seu gráfico, você tem uma plataforma, você contratou a plataforma pela corretora, e essa plataforma ela vai permitir que você veja o mercado em movimentação. Mas o que você deve fazer no início? Primeiramente, você deve abrir o seu sistema, você deve colocar o ativo que você vai operar. No nosso caso aqui nós estamos no mini índice. Nesse mês aqui a sigla do mini índice é WINV21. Aqui esse 5 min é porque ele está num tempo gráfico de 5 minutos, tá certo? Cada vela aqui, representada pela cor verde para alta e vermelho para queda, cada vela dessa tem um período de formação de 5 minutos. O que significa isso? Significa que as pessoas estão negociando aqui no mercado, comprando e vendendo, e significa que a cada movimentação, se for uma vela verde, quer dizer que o mercado está subindo, se for uma vela vermelha, quer dizer que o mercado está descendo. E quando eu abro o meu gráfico, eu preciso me atentar a uma coisa. Eu preciso saber se ele está subindo ou descendo. E como eu faço isso, Márcio? Simplesmente assim, ó, dando um zoom. Vamos pegar aqui essa parte. Se você olhar essa parte aqui, se eu fizer uma pergunta para você, você já aprendeu o que é suporte e resistência, e você sabe que a resistência ela fica na parte de cima, o suporte fica na parte de baixo, e aí você pega os pontos que você acha que é relevante, onde o preço tocou algumas vezes, e você pode colocar a sua linha ali. Vamos supor que você abriu o gráfico e você fez isso aqui, e aí você precisa saber qual é a tendência. A tendência está de queda, está descendo o mercado, a tendência está de alta, o mercado está subindo. Você precisa se atentar a isso. E como que eu faço isso? Você pode fazer simplesmente assim. Você dá um zoom aqui, ó, um zoom menos, certo? E aí você vai começar a enxergar o mercado com uma outra visão. Por quê? Porque aqui são vários dias. Aqui são vários dias. Aqui tem semana aqui, ó, de operação. Só aqui, ó, onde a mãozinha está passando, certo? Então você percebe, ó, que teve esse período aqui, ó, que o mercado teve uma alta, depois o mercado ele desceu, depois o mercado subiu novamente, e agora, se eu prestar atenção, se você analisar direito esse gráfico, você percebe que o mercado ele está em uma tendência. Que tendência é essa? De alta ou de baixa? Olha onde o mercado está. O mercado parou aqui. Então isso significa, poxa, ele estava aqui em cima e aí ele desceu. Opa, não, eu olhando assim, Márcio, eu digo que esse mercado está de queda. Se você disse isso, está correto. Essa é a visão. O mercado está caindo nesse momento, certo? E então você precisa analisar da seguinte maneira, certo? Eu sei que o mercado está caindo. A tendência maior do mercado, apesar que aqui ele teve uma alta, olha só, mas aqui ele já voltou, devolveu uma queda e ele subiu de novo. Isso é a movimentação do mercado. O mercado ele se movimenta dessa maneira. O mercado ele se movimenta dessa maneira. Ele sobe e desce, ele corrige. Isso é saudável para o mercado. Então eu posso definir uma movimentação de alta, uma tendência de alta quando o mercado ele simplesmente está fazendo esse tipo de movimentos aqui. Ele sobe, ele desce, ele sobe, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele continua subindo. E aqui você percebe que, olha só, essa é uma movimentação. O mercado ele sobe, ele corrige, nós chamamos isso aqui de pullback, é uma correção saudável, ela chega até 50% desse movimento. Isso não é regra, ele pode descer simplesmente até aqui e testar até aqui onde o mercado iniciou, mas ele pode continuar fazendo uma movimentação subindo. Isso significa que nós estamos em uma tendência de alta. Essa é a movimentação do mercado. Como também o mercado ele pode estar numa tendência de queda, que é o que nós temos agora nesse momento. Nós estamos em uma tendência de queda.
o mercado desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, tenta subir, não consegue, ele desce, ele sobe, ele desce, e aí você consegue entender que aqui tem uma tendência. E que tendência é essa? É uma tendência de queda. O mercado ele está caindo. Então eu preciso analisar, quando eu abrir o gráfico para poder operar, eu tenho que analisar com essa ótica, com esse contexto. O mercado está subindo ou descendo? Se eu pego um mercado, que o mercado ele está em queda, como o mercado está nesse momento em queda, e eu percebo que ele faz essa movimentação, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma compra? De modo algum. Até pode, mas depois que você tiver mais experiência. Mas você vai sempre operar junto com a tendência. Então, se o mercado está caindo, você precisa encontrar um momento certo para você fazer essa operação de venda. O mercado está em queda, então eu preciso vender. Eu preciso ir sempre junto com a maioria. Eu nunca vou contra a maioria. Por quê? Porque se você for contra a maioria, provavelmente você vai ter um prejuízo. Imagine aqui, ó, nessa queda aqui, o mercado, ele chegou aqui e caiu. Chegou aqui e caiu. Imagine eu. Não, ele caiu, mas ele vai subir. Imagine se eu aqui eu faço uma compra. O prejuízo é certo, ok? Então, não tem muito o que dizer. Se o mercado está descendo, eu preciso arrumar uma maneira ou encontrar um ponto certo para eu poder entrar nessa operação de venda e ir junto com a maioria. Eu nunca opero contra a tendência. A tendência, você vai ouvir falar sobre isso, você que está iniciando e você que já opera, você sabe disso. A tendência é a sua amiga. Na tendência, você vai fazer o seu lucro. De que maneira? Operando junto com a tendência. É simples assim. Então aqui nós podemos ver uma tendência. E que tendência é essa, Márcio? Olha só. O mercado está em queda. É uma tendência de baixa. Então eu vou procurar uma melhor oportunidade para eu poder fazer as minhas operações. Então, primeira coisa que eu faço, quando o gráfico, eu abro o meu computador, eu vou começar a operar, eu coloco a mão ali na massa, eu ligo meu computador, eu estou ali no meu lugar de operações, eu estou no meu escritório, eu estou no meu sofá, não importa onde você esteja, mas você precisa estar concentrado naquilo que você vai fazer. Você, claro, precisa seguir algumas regras, né? E que seriam essas regras? Primeiro de tudo, você tem que ter isso como um hábito. Você abre o seu gráfico, você primeiro analisa, poxa, deixa eu olhar, o mercado está subindo ou está descendo? O mercado está subindo, o mercado está descendo. Pronto, ponto. Eu defini o mercado, ele está em queda. É isso que ele está me mostrando, ok. Você já sabe que o mercado está em queda, então você vai procurar vendas, certo? Você vai procurar as vendas e as melhores oportunidades. E aí você vai começar a traçar suas linhas. Você já aprendeu a traçar uma linha de suporte, você já aprendeu a traçar uma linha de resistência. Se você não sabe ainda, dá uma olhadinha no vídeo que eu postei aí, o último vídeo, ele fala sobre suporte e resistência. Você já sabe traçar essas linhas, você percebeu que ali o preço bateu bastante, você já está consciente do que você está fazendo e hoje você está aprendendo a perceber a tendência e nesse momento o mercado está em queda, então você começa a traçar linhas, isso aqui é uma LTB, isso aqui é um canal de queda, olha só, ele desce, ele sobe, ele corrige, isso é saudável e ele desce de novo, ele testa aqui essa parte, olha só, ele testa aqui, ele faz um teste, ele vem testar esse fundo. Ele rompeu, confirmando ainda que está em queda, e aí ele sobe novamente. Deixa eu dar um zoom aqui para você pegar e perceber melhor isso daqui. Olha só que bacana. O mercado desceu, rompeu aqui esse fundo, referente a esse fundo aqui, e aí o mercado desce. O mercado ele anda assim em ondas. Ele anda em ondas, nós vamos falar sobre isso ainda. Ele desce, ele rompe aqui esse fundo, poxa, ele rompeu o meu suporte. E ele desceu, ele subiu de novo para testar mais uma vez aqui, ó. Agora, a linha que era suporte virou resistência. Eu posso chamar essa linha de resistência agora, que quando ele está nesse ponto, ele volta para testar essa resistência para saber se ele vai continuar a tendência, ele vai bater na resistência, aliás, no suporte que virou resistência e vai continuar descendo,
ou ele vai voltar para dentro desse canal e começar a subir. E aqui você percebe claramente que o mercado ele rompeu o fundo, ele voltou, ele testou de novo aqui, e aí ele não teve força para subir, já veio uma vela aqui de venda, e essa vela deu início a um novo movimento. E que movimento é esse? Um movimento de continuidade de queda. Eu vou colocar com outra cor aqui, mas eu quero que você entenda que é queda, tá bom? Só para você visualizar melhor. Olha só. O mercado veio até aqui. O mercado desceu. Essa cor não dá para enxergar, mas essa dá. O mercado desceu e rompeu. Ele voltou, subiu, testou aqui, não teve força para voltar aqui para dentro desse canal e ele desce novamente, fazendo o quê? Dando continuidade ao movimento de queda. Aí aqui ele fica, sobe e desce. É uma movimentação do mercado que é uma movimentação normal, não tem nada de estranho aqui. Não tem nada de estranho, simplesmente você precisa simplesmente esperar ele tomar uma decisão. E que decisão é essa? Se ele vai descer ou se ele vai subir. E nesse caso aqui, ele continuou descendo. Então ainda confirmando que o mercado está em tendência de queda. E aí você precisa aguardar. Olha só, aguardar uma decisão do mercado. O mercado vem aqui, continua fazendo seu movimento, confirmou aqui com o rompimento dessa linha a queda, ele tentou subir novamente, ele não conseguiu romper, voltar para cima, ele testou aqui, ó, esse topo, mas ele não teve nem força para chegar até lá. Já veio força de vendas, ok? E rompeu aqui. Rompendo aqui, ele continua o movimento. Continuou o movimento e continuando o movimento, ele sobe, ele desce, movimentações normais, aqui não tem nada de anormal, e aí você vai aguardar o mercado se decidir para um lado. Márcio, mas eu só vou operar na tendência? Se você quiser começar a operar e começar já de uma maneira correta, a ser lucrativo, a não correr muito risco, então é dessa maneira que você tem que fazer. Você vai junto com a tendência, espera ele se decidir. Quando ele se decidir, você vai arrumar um ponto e vai entrar nesse mercado, nesse caso na venda. Mas e aí depois? E aí depois você vai colocar o seu objetivo, nós vamos falar sobre isso, sobre alvos de ganho, sobre stop. O que é um stop? Stop é pare, é a perda, é onde você tem o prejuízo. Nossa, acontece isso no mercado? Claro que sim. Ninguém ganha para sempre no mercado, ninguém é perfeito nesse mercado, mas você precisa não ser perfeito, mas você precisa ser uma pessoa que acerta mais do que erra. Então, sendo dessa maneira, você precisa ser, não tendo uma perfeição, mas você precisa ser lucrativo. Se você acertar mais do que você errar, com certeza você vai ser lucrativo. E aqui é onde a gente aguarda a movimentação. Tá vendo que ele escolheu um lado? Ele desceu. E aí o mercado ele vai abrir num próximo dia, amanhã no caso, e aí ele vai se decidir se ele continua ou se ele dá uma reversão aqui e começa a subir, sempre fazendo as suas movimentações, tanto para um lado quanto para o outro. E é por isso que é importante você olhar a tendência antes de começar, para que você opere sempre junto com a tendência, ok? Então isso é a tendência, você bate o olho na tela, você olha o gráfico, você dá um zoom e você começa a analisar, está subindo ou está descendo? Ah, ele está descendo, perfeito. E aí você começa a traçar suas linhas, suporte e resistência, coloca algumas linhas de tendência que talvez na próxima aula eu fale sobre isso. E aí você vai começar a fazer as suas operações, vai fazer as suas marcações, esperar o mercado chegar naquele local, vai esperar o preço trabalhar e chegar onde você determinou, e aí você vai fazer a sua operação de compra ou venda. Nós vamos falar disso numa próxima aula, beleza? Essa é a aula de hoje, então sempre dê um zoom, perceba para onde o mercado está indo e aí comece a fazer as operações junto com a tendência, beleza?
É isso aí, você que não conhece ainda, se inscreve, compartilha aí o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e aqui você vai aprender a operar da maneira correta. Vai começar certo e vai permanecer certo e aí é lucro garantido. Se liga, trader, até a próxima, tamo junto!